Olá, pessoal. Esta é uma dica para você que vai fazer concurso público na área de trânsito, especialmente a você que vai prestar concurso para agente de trânsito da SMDT aqui de São Luís. Essa dica será sobre o tempo de descanso para motoristas profissionais, que está previsto lá no artigo 67A ao 67E. Aqui a gente vai falar as condições essenciais dessas regras. São considerados motoristas profissionais, ou seja, que atendem ou que devem cumprir os estabelecidos nesses dispositivos, os motoristas que fazem transporte rodoviário de passageiros e os motoristas que fazem transporte rodoviário de carga, certo? E aqui, para estes, temos uma regra geral. Lá diz que é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia de maneira ininterrupta. Então, os motoristas profissionais não podem dirigir por mais de 5 horas e meia continuamente, certo? Entende-se como tempo de direção, e aí essa definição ela vai servir para entendermos este tema. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante em curso entre a origem e o destino. O veículo está em curso e o motorista estiver efetivamente ao volante, dirigindo esse veículo. Entende-se como início da viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como uma continuação as partidas nos dias seguintes até o destino. Beleza. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. É o famoso tacógrafo, que inclusive, conforme prevê o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre os equipamentos obrigatórios dos veículos, traz o tacógrafo, o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, como um equipamento obrigatório para os veículos de transporte e de condução escolar e os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, e também para os transportes de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas. 4.536 quilogramas de peso bruto total superior. Então, para os veículos que tiver peso bruto total superior a este peso, obrigatoriamente devem ter como equipamento obrigatório o tacômetro. A outra forma de controlar o tempo de direção é por meio de anotação em diário de bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou ainda por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma estabelecida pelo CONTRAN. Além daquela regra geral de que os motoristas não podem dirigir por tempo superior a 5 horas e meia de maneira contínua, existem regras específicas a depender do tipo de motorista. Qual é esse motorista? Então, a primeira regra para o motorista de transporte rodoviário de carga, que diz que dentro de cada 6 horas de direção, lembrando que a hora de direção, o tempo de direção é aquele que ele estiver efetivamente no volante em curso da origem ao destino. Então, dentro de cada 6 horas de direção, ele terá 30 minutos de descanso. Isso é obrigatório. Veja que a regra aqui é dentro de cada 6 horas de direção. Esse tempo poderá ser fracionado, tanto o tempo de descanso quanto o tempo de direção, desde que, quando fracionar, não exceda as 5 horas e meia contínuas na direção, que é a nossa regra geral, certo? Então, esta regra é específica para o motorista de transporte rodoviário de carga. Agora vamos para a segunda regra, que é para o motorista do transporte rodoviário de passageiros. Este terá um descanso de 30 minutos, veja que o descanso tanto para um quanto para outro é de 30 minutos, mas
a cada 4 horas de direção. Veja que aqui já temos uma diferença. Lá é dentro de 6 horas, e este é a cada 6 horas, a cada 4 horas de direção, certo? Veja que o tempo também é menor. Por se tratar aqui de um transporte de pessoas e lá por transporte de carga, claro que isso tem a ver com esse tipo de transporte. Aqui também pode ter esse tempo fracionado, seja o tempo de descanso, quanto também o tempo de direção, podem ser fracionados. Agora vamos para uma regra que é mais antiga, né? Que ela já vem sendo aplicada e é aplicada para os dois tipos de motorista, tanto para um quanto para outro, que é quando dirigir pelo período de 24 horas. Neste caso, 24, período de 24 horas de direção, obrigatoriamente os motoristas terão que ter, no mínimo, 11 horas de descanso. Então, ele tem um percurso que ele vai ter que percorrer 24 horas. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ter 11 horas de descanso, no mínimo. Essas 11 horas podem ser fracionadas e usufruídas dentro do próprio veículo, mas para isso temos uma condição desde que observados no primeiro período de descanso 8 horas ininterruptas. Então, ele pode fracionar essas 11 horas de descanso. Pode fracionar aí de diversas maneiras, mas uma regra tem que ser cumprida caso ele fracione esse tempo de descanso. A primeira parada dele para descansar terá que ser de 8 horas contínuas. Beleza, pessoal? Esta é uma regra importante, é um tema que cai muito em concurso público, então essa dica aí era uma dica muito importante para você que está estudando para o concurso. Então, Deus abençoe o seu estudo e até a próxima.